fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoa nela, Ele só, e pelo seu santo sempre vela, Ele só, nas lutas. Aleluia, né? Que louvor lindo. É o número 8 da harpa cristã. Fala que o Senhor, Ele sim, né? Nosso fiel amigo, né? Quantos de nós temos procurado uma amizade, né? Alguém em que a gente possa confiar. E nós temos essa amizade, às vezes não valorizamos, né? E Ele sim zela, né? E cuidar dos seus santos, diz esse louvor, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que hoje já foi falado aqui na Igreja Unida de Vila Holanda, que é sobre oração. O que você precisa nessa manhã é de oração, propósito de oração, porque o Senhor, Ele quer fazer, Ele quer responder. Então você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa orar, né? E nós vamos ler em 2 lugares. Gostaria de te convidar aí, você que pode, abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, no versículo 7. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais a vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. O título dessa palavra diz: Jesus incita a orar. Era Jesus quem estava falando isso. Aí às vezes você fala assim: ai, mas Cristo sabe o que eu preciso. Às vezes a gente fala assim: vamos orar, irmão, né? Ah, Deus já sabe, eu já falei com Ele, Deus já tá vendo tudo. Deus não vê? Deus não é onisciente, onipresente, Deus não sabe tudo o que está acontecendo? Deus já sabe da minha necessidade. Mas essas são as palavras de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Ele não só deixou dar-se-vos-á. Eu sei, eu vou dar. Ele está falando pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Então sempre há uma iniciativa, primeiramente, dos seus servos. A iniciativa é sua, de orar, de pedir, de bater, de insistir. O Senhor, Ele vai dar. Como é que está dizendo? Pedir e dar-se-vos-á. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai abrir. Se você bater, vai abrir. Né? Então, primeiro a gente tem que
apresentar diante do Senhor as nossas orações, os nossos pedidos. Jesus incita a orar, é o título dessa palavra. Então Jesus já estava incentivando e falando, olha, orai, fazer conhecido diante do Senhor, pedir, insiste, né? Busca, bate, né? E aqui vai falando, qual dentre vós, que se porventura o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Aí ele compara, mas se vocês, que são homens maus, dão a vossos filhos coisa boa, quanto mais ao Pai nos dará a vocês coisas mais excelentes, né? Vai dizendo. E aí eu gostaria de deixar aqui também uma parábola, que é Lucas capítulo 18. Mais uma vez, Jesus deixando uma parábola para aqueles discípulos naquela época, aquele povo, e hoje para mim e para você. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pesquisa para mim, esmorecer? Hoje eu estou aqui com ajuda e participação de uma tia minha. Tá nervosa ali só porque eu falei que ela tá aqui ajudando. E minha mãe tá ali intercedendo de olho fechado, para honra e glória do Senhor. E então, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Você tem o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Achou aí? Direto. Iniciativa. E nunca esmorecer. Iniciativa? Iniciativa. Então, nunca deixar de ter isso, amados. Então, Jesus já disse aquela parábola incentivando aquele povo, e hoje essa parábola está aqui para dizer para mim e para você que a gente tem o dever de orar sempre, ter sempre a iniciativa. Havia, capítulo 18 de Lucas, versículo 2 já, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava algum homem. Ele era o todo-poderoso, está dizendo a palavra. Ele não temia ninguém, ele era o bambambam. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então ele dizia, olha, como se ele dissesse assim, o que tenho eu com essa mulher? Se ela é viúva, o que aconteceu com ela, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vou me envolver, eu não preciso disso, eu sou o bambambam, eu não tenho que estar preocupado com isso, eu não temo a Deus, nem eu, nem um homem. Se eu não fizer, o que você vai fazer? Como se ele dissesse assim, eu não quero fazer e pronto. Não há quem vai mudar e não há o que vai me fazer voltar atrás. Mas, amados, a palavra vai dizendo que só por algum tempo, porque no versículo 4 vai dizendo assim, ele por algum tempo não quis atender, por algum tempo. Mas nesse algum tempo a mulher estava ali, amados, todo dia ela estava ali pedindo e clamando e falando que ele fizesse algo, julgasse a causa dela. Então aí ele falou, bem que eu não temo a Deus, nem temo a nenhum homem, mas essa mulher não sai daqui, essa mulher não me deixa, fica me importunando. Então disse o Senhor, considerai... Então disse o Senhor ao povo já, né? Quando ele estava contando a parábola. Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí essa pergunta Cristo fez para os discípulos naquela época, para o povo que estava ali ouvindo. E hoje essa pergunta fica aqui para nós. Se esse juiz, amados, que não temia a Deus, nem a nenhum homem, atendeu a causa daquela viúva por insistência, amados, porque ela estava ali pedindo, ela estava ali batendo, como nós já vimos, né, insistindo, pedia, buscava e batia, e se lhe abriu a porta pela sua insistência. Veio a vitória dela das mãos de alguém que não tinha temor de Deus, era uma pessoa iníqua. Não fará Deus, que é um Pai de misericórdia, de graça, de amor, que se compadece dos seus, que zela em cuidar e cumprir a sua palavra. Não fará Ele justiça a você, amados, que tem orado a Ele, que tem permanecido, que tem insistido? Embora, aqui a palavra vai dizendo, pareça demorado em te defender,
Você tá achando que Deus não vai fazer nada, amados? Deus vai fazer, amados, mas é necessário. A gente sempre orar e nunca esmorecer, nunca desistir. Então, hoje eu vim te desafiar a fazer um propósito com Deus, amados. Faça um propósito de oração. O que é que você tem tanto necessitado? Às vezes já pediu uma vez pro Senhor e pediu e ficou esquecido. Eu já pedi uma vez, eu já sabe. Mas o Senhor estava exortando aquele povo do dever de orar sempre. E hoje chegou o tempo de você colocar essa causa novamente aos pés do Senhor, amados. Chegou o tempo. Faça um propósito mesmo de oração. Insista com Deus, amados. Eu tenho certeza que Deus, Ele não vai falhar contigo. É a palavra do Senhor que está dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos. E a palavra vai dizendo que quem bate, amados, aleluia, vai vos abrir as portas. Quem pede vai conseguir. Quem insiste vai receber. Então chegou a hora, amados, de mais uma vez você pegar aquilo que, já te ficou esquecido. Você nunca mais pediu, você nunca mais falou. Retorna, amados. Coloca um propósito de oração, de jejum. Coloca mesmo debaixo do joelho, né? Como diz os irmãos pentecostal, né? E leva a luta, amados. Chegou a hora de você guerrear em oração e pedir a Deus, insistir e orar e pedir novamente se for necessário, como essa viúva fez, amados. Parecia que o seu pedido não ia ser atendido. Ele não deu esperança para ela. Ele negou, mas ela continuou insistindo ali e ela teve resposta, ela teve o agir de um homem iníquo. Quanto mais você não terá o agir do Senhor, que é o Pai de misericórdia, que tem visto pelo que você tem passado. Então chegou a hora de você colocar diante do Senhor o seu propósito de oração, se levantar em oração, amados. Faça um propósito mesmo de orar todos os dias, não sei quantos dias. Coloca um propósito aí do seu jeito, né? Do seu tempo. Eu não sei como que você pode estar orando, em que horário. Você é quem sabe, mas faça esse propósito com o Senhor. Faça lembrar, amado. Faça o Senhor lembrar da sua causa, como essa viúva fazia aquele homem lembrar todos os dias. Se ele esqueceu durante a noite, de manhã ela estava ali para lembrar ele de novo que ela ainda precisava de um agir. Ela tinha necessidade que ele fizesse algo por ela. Embora, amados, ele não tinha dever, ele não tinha obrigação, mas ela tinha necessidade e ela fazia ele lembrar todos os dias. Então, amados, faça lembrado do Senhor, né? A sua necessidade, a sua petição. Em nome de Jesus, não desista, persista. E não esmoreça, não desanima, não se detenha enquanto o Senhor não te der uma resposta, enquanto o Senhor não agir em teu favor. Então insista, embora pareça demorado em defendê-los. Embora, amados, pareça que Deus está demorando, o Senhor, Ele vai realizar algo tremendo em sua vida, né? E por último ele diz no versículo final dessa parábola: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aleluias, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A gente tem que ter fé, amados. Essa palavra, quando a gente começa a clamar a Deus, a gente tem que ter fé que Deus vai fazer algo. Faça esse propósito com fé que Deus vai realizar, que Deus vai fazer proezas em sua vida, em nome de Jesus, porque essa mulher, ela clamava a um homem que ele não temia, que ele já tinha dado o decreto que não iria fazer nada, e ela tinha fé que ele ia fazer algo. Se ela não tivesse fé, ela não teria voltado ali os dias seguintes, amados, mas ela voltou com fé que algo seria feito, e ela conseguiu, porque a palavra do Senhor vai dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Aleluia, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Começa essa semana com essa palavra. Hoje mesmo, amados, coloca em prática, faça um propósito de oração. Começa a se levantar em oração. Amados, quem puder se levantar de madrugada, coloque diante do Senhor a sua causa de contínuo, sempre. Enquanto não tiver solução, você está apresentando diante do Senhor. Embora pareça-lhe demorado, o Senhor virá ao teu encontro, o Senhor virá te socorrer. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.
Hoje é dia 8 de maio, para honra e glória do Senhor. Ainda está em tempo de você apresentar sua causa diante do Senhor.